Em julho de 2015, na sala de reuniões da liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, 2 representantes do movimento Escola Sem Partido se reuniram com parlamentares do terceiro maior partido político do país. Uma das maiores frentes que o Escola Sem Partido defende é a da separação entre o público e o privado, político e pessoal. No entanto, isso nunca impediu o movimento de se vincular a plataformas políticas muito bem delineadas. 2 figuras-chave nessa ponte entre a Escola Sem Partido e a Câmara dos Deputados são o Sr. Orley José da Silva e a Sra. Beatriz Kix. Ambos dividem com Miguel Najib, criador do movimento, a função de rostos e vozes do Escola Sem Partido. Eles são responsáveis por fazer eco ao discurso do Escola Sem Partido e promover esse discurso nos espaços de representatividade política ou das redes sociais. Por um lado, eles atuam reproduzindo os sensos comuns e os enganos que sustentam os argumentos do Escola Sem Partido. Então, esse papo aí, né, que o Sindicato dos Professores tenta jogar aí para a escola, essa lei é uma lei da mordaça que vai impedir o professor de se expressar, não, coisa nenhuma, né? Ele pode se expressar, o que ele não pode é se valer da sua condição de autoridade dentro de aula, né, dentro da sala de aula, para fazer a cabeça dos alunos, não é isso? Beatriz, ela pode ser entendida como lei da mordaça para o doutrinador. Ok. Para o professor doutrinador, sim. Ele então pode interpretar isso. Mordaça, que nem você botar uma mordaça ou uma focinheira num pitbull violento, agressivo, num parque cheio de pessoas indefesas, não é isso? Agora é o seguinte, Beatriz. Ao mesmo tempo, eles também estão encarregados de mobilizar os canais de outros formadores de opinião para a causa do Escola Sem Partido, teoricamente legitimando o movimento com apoio de figuras um tanto quanto duvidosas. Dia 15 de setembro, eu estou aqui com o professor Olavo de Carvalho e o assunto aqui agora é Escola Sem Partido, e o professor quer dar uma palavrinha sobre isso. É isso aí, Miguel Najib, meu amigão. Eu lembro quando começou a surgir a ideia do Escola Sem Partido, que foi com os estudos feitos pelo nosso amigo falecido Nelson Lema da Silva. Começou a coletar exemplos, vamos dizer, de livros didáticos, onde você tinha ali a maior manipulação ideológica que já houve no Brasil. E nós ficamos muito impressionados com aquilo, e você disse que ia fazer algo e fez. Meu Deus do céu, o que você fez? A coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é um movimento conhecido nacionalmente, que está tendo uma belíssima influência no curso dos acontecimentos. Vai em frente, Miguel. Você é um bravo cidadão brasileiro. E aproveitar para dar um beijinho para a Ruth, minha irmã também. Né? Sem dúvida, Ruth. A partir daí, entender os discursos que também unem os representantes da Escola Sem Partido a certos grupos políticos é central para entender como esse movimento ganha projeção e tem tanto sucesso em atingir o legislativo. O discurso do movimento, uma mistura de moral cristã com valorização de um projeto de educação empresarial e neoliberalismo predatório, apela muito para certos grupos políticos que se apropriam dessa causa para se promover publicamente. No Brasil de hoje, os autores de livros didáticos já não se contentam em fazer a cabeça dos estudantes, eles querem danar suas almas. Assim postas as coisas, só nos resta pedir a Deus que proteja as crianças brasileiras da bondade militante dos seus professores. Deus e religião estão muito presentes no discurso em que o Escola Sem Partido se baseia. A ideia de salvar o intelecto dos estudantes, seja de livros didáticos supostamente repletos de ideologia, seja da dita doutrinação em sala de aula, e proteger as almas dos mesmos, é o tipo de argumento passional que chama muita atenção e pega muitas pessoas desprevenidas. Muito dessa lógica parte da valorização de uma certa moralidade. Para a Escola Sem Partido e seus simpatizantes, assim são entendidos os professores que querem trabalhar gênero e sexualidade em sala de aula, ou que querem trazer para os seus estudantes questões envolvendo outros tipos de manifestações religiosas, principalmente de matrizes africanas, ou que inserem questões políticas em suas aulas. Esse tipo de prática violaria o direito das famílias de educar os seus filhos com base em determinados valores morais. Para Najib, os professores que cruzassem essa linha estariam praticando uma dessensibilização moral nos estudantes com intenções satânicas, educando-os para fazer o mal. Que a palavra satânica, o esclarecimento é do filósofo Olavo de Carvalho, não se compreenda como insulto ou força de expressão. É termo técnico para designar precisamente do que se trata. Qualquer estudioso de místicas e religiões comparadas
sabe que as práticas de dessensibilização moral são o componente mais típico das chamadas iniciações satânicas. Enquanto o noviço cristão ou budista aprende a arcar primeiro com o peso do próprio mal, depois com o dos pecados alheios e por fim com o mal do mundo, o asceta satânico tanto mais se exalta no orgulho de uma sobre-humanidade ilusória, quanto mais se torna incapaz de sentir o mal que faz. Se a moral familiar e cristã representaria o bem, tudo que viola essas prerrogativas é considerado mal. Pode-se dizer que a lógica de Najib, que associa religião e moral, tem bases muito fortes num pensamento fundamentalista religioso. Segundo o Observatório da Laicidade na Educação, fundamentalismo é qualificação de um movimento religioso que se segue estritamente os princípios e ou práticas do fundador, rejeitando como desvios ou heresias as mudanças realizadas nos ritos, nos valores, assim como na interpretação de textos sagrados. Desde a derrubada das Torres Gêmeas em 2001, fundamentalismo se tornou algo muito associado com grupos terroristas islâmicos como Al-Qaeda e, mais recentemente, o Daesh. Porém, essa não é a regra. O fundamentalismo já começa a aparecer como uma doutrina religiosa durante o século XIX, a partir de algumas denominações do cristianismo. Vários movimentos surgem em resposta à difusão de certos conhecimentos científicos, como a teoria da evolução e da conquista de direitos como o divórcio, a legalização do aborto e o casamento LGBT. Assim, o fundamentalismo cristão determina como suas bases a interpretação literal dos textos sagrados, negando qualquer argumento que os contradiga. A partir dos anos 80 e 90, a presença de grupos de seguidores dessa orientação no cenário político brasileiro tem sido crescente. Pensando em termos não só de afinidade religiosa, mas de conveniência política propriamente dita, a inclinação fundamentalista do Escola Sem Partido explica a presença de João Campos naquela sala de reuniões. Atualmente, João Campos atua como deputado federal pelo PSDB, eleito pelo estado de Goiás. O parlamentar ocupa uma posição de destaque desde 2015 como líder da Frente Parlamentar Evangélica, a quinta maior coalizão política na Câmara dos Deputados. A frente se define como uma organização criada por deputados do segmento evangélico, filiados a partidos políticos de bandeiras antagônicas, mas unidos na defesa da ética, da vida humana, família, da liberdade religiosa e de uma sociedade justa e igualitária. Essa plataforma se traduz em ataques diretos à população LGBT, no boicote ao debate sobre direitos reprodutivos e, no caso da educação, no apoio a projetos como Escola Sem Partido. A aliança entre Escola Sem Partido e a Frente Parlamentar Evangélica tem uma função estratégica que serve para os dois lados. Para a Escola Sem Partido, o apoio dos 197 deputados que compõem a frente ou estão aliados com ela representa um número significativo de votos favoráveis aos projetos de lei que visam implementar o projeto educacional do movimento. No caso da Frente Parlamentar Evangélica, um alinhamento com Escola Sem Partido significa ganhar mais apoio de um eleitorado frequentemente cativado pelo discurso inflamado e escatológico do Escola Sem Partido. Eduardo Cury não é um parlamentar frequentemente vinculado a debates sobre educação. Com sua base eleitoral baseada na região do Vale do Paraíba, o deputado está mais ligado às áreas de desenvolvimento econômico e da reforma política, falando sobre educação apenas em alguns poucos momentos. Quando assunto é educação, o discurso de Cury em 2015 se resume à defesa da reforma educacional promovida pelo governo Alckmin em São Paulo, ao incentivo ao empreendedorismo nas escolas, à promoção de uma educação escolar focada no básico, ou seja, português e matemática, e da participação da família nas escolas passando valores aos alunos. Na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mesmo não sendo um membro, Cury participou de algumas audiências públicas. Uma dessas, em especial, chama atenção por ter sido a audiência que tratou do tema sobre assédio ideológico nas escolas brasileiras de educação básica. A audiência contou com a participação do próprio Miguel Najib, fundador do Escola Sem Partido, falando do projeto de lei 1411, que define o crime de assédio ideológico nas escolas. O autor do projeto, o deputado Rogério Marinho, foi o organizador da audiência. A ótica dos deputados como Eduardo Cury sobre educação serve como eco para o discurso retrógrado que o Escola Sem Partido quer oficializar como lei através de seus contatos no Legislativo Federal. O envolvimento de um personagem como o deputado Rogério Marinho é essencial para que esse ciclo possa ser completo. Rogério Marinho é coordenador do PSDB na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.
Assim, ele tem a importante função de articular os congressistas do partido em torno de causas comuns à legenda e seus aliados. Seus discursos se limitam a condenar as instituições de ensino completamente tomadas pela ideologia, a falência da educação básica e a falta de qualificação dos profissionais da educação. Por outro lado, defende uma reforma da educação, em prol do desenvolvimento do país. Esse projeto de educação pensado é o de uma educação livre, sem doutrinação, que promova a autonomia das pessoas, desenvolva o talento dos estudantes, qualifique profissionalmente os jovens, valorize os bons padrões de civilidade, desenvolva perícias e forme profissionais capazes de levar o país adiante. O ensino fundamental focado na alfabetização e na matemática, o ensino médio flexibilizado e diversificado, que qualifique e profissionalize para o mercado de trabalho. Um ensino superior capaz de formar profissionais úteis ao desenvolvimento econômico e social, uma pós-graduação mais próxima dos setores produtivos. A educação deve servir para manter os níveis de produtividade do trabalho elevados e qualificar a sua mão de obra. Aqui fica bem clara a lógica de um projeto que prioriza um modelo de educação voltado para o mercado, o que não é estranho ao discurso do Escola Sem Partido, com sua retórica de que professor não é educador, mas sim um instrutor, que deve se preocupar exclusivamente em trabalhar os conteúdos, avaliar e medir o desempenho e cumprir as metas necessárias para a formação da mão de obra. Nada mais, nada menos que isso. No que diz respeito a financiamento privado de campanhas e mandatos políticos, estamos mais acostumados a pensar em grandes esquemas de financiamento partindo das grandes construtoras, empresas farmacêuticas e agroindústrias. Na recente pesquisa do portal Congresso em Foco, das 11 bancadas destacadas como as mais poderosas na Câmara, não há uma que diga respeito a questões da área de educação. Mas isso não significa que não existam deputados exercendo mandatos a partir de interesses financeiros e políticos de empresas da área de educação. Na campanha de 2014, o deputado Isalci Lucas se elegeu deputado federal pelo Distrito Federal. Sua candidatura declarou ter recebido doações na ordem de R$ 1.033.145,77. Desse total, R$ 270.010,34 vieram de instituições privadas de ensino, de redes de escolas locais até franquias internacionais. No mesmo ano, a declaração de bens do candidato apontou para um total de R$ 8.903.714,51 declarados. Desse total, R$ 685.502,23 dizem respeito a investimentos do parlamentar em escolas e redes de ensino privadas. Além dessas questões de ordem financeira, Isalci Lucas também é membro titular da Comissão de Educação da Câmara e autor do projeto de lei 867 de 2015, que instaura em nível nacional o programa Escola Sem Partido. Toda a redação do PL 807 é derivada do texto base que o Escola Sem Partido disponibiliza em seu site para qualquer um que tenha interesse em converter o programa do movimento em legislação. O discurso do Escola Sem Partido está muito ligado à reprodução do senso comum de que a educação básica, mais especificamente a escola pública, está falida. O principal culpado disso seria que a escola estaria infectada por ideologia. A solução seria permitir que interesses privados e empresariais atuassem livremente no setor da educação para converter a escola naquilo que ela deveria ser segundo o projeto do Escola Sem Partido e seus apoiadores. Não uma questão de direitos sociais, mas de inserção no mercado. Não formadora de cidadãos, mas mão de obra. A aproximação do Escola Sem Partido com figuras políticas como estas mostra que o discurso do movimento é tão político e enviesado como qualquer outro. A força dele está na formação dessas alianças, que criam atalhos para que seu programa possa ser instaurado o mais rápido possível. A narrativa que o Escola Sem Partido monta para se justificar, em favor da neutralidade, da moral e dos bons costumes, passa a impressão de que eles e seus defensores são os guardiões do único projeto educacional realmente válido. No entanto, como toda narrativa é excessivamente conveniente, não é preciso de muita atenção para reparar nos buracos e contradições. Nessa disputa que está sendo armada contra a educação, não há ninguém ocupando pedestais de moralidade nem heróis de capa e colã. Os interesses de Escola Sem Partido são tão partidários e ideológicos quanto poderiam ser. Se seus apoiadores preferem acreditar no contrário, tudo bem, mas isso não quer dizer que estamos obrigados a comprar a mesma ilusão.